Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico. Por que missionário? Porque eu só sou missionário, eu só sou uma voz. É simples. Não quero título, não quero status, quero proclamar a palavra de Deus. De acordo com a tradição e o magistério. A quem foi confiado a verdade. Quem? Aos apóstolos. As apóstolos 1 e 2 que ele escolheu. E tem o envio. Romanos 10:4. Como pregarão se não for enviado? Quem enviou o protestantismo? Se auto-enviou. É simples. O termo que os protestantes usam muito para negar o magistério, para negar a tradição e ficar só com a escritura, é esse texto aqui, João 14, 6. Jesus lhe respondeu. Olha só, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Olha só, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, é esse termo que os protestantes usam para negar. Eu não preciso de magistério, eu não preciso da tradição, eu só preciso do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, se você for pegar aqui e prestar atenção em Lucas 10, para os amigos que gostam de escritura, 10, 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só. Então, quem rejeita Cristo está rejeitando aquele que enviou Cristo, Deus. Quem rejeita que Cristo enviou, que são os apóstolos que ele escolheu, que é o magistério, que Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública, tem um magistério, ali você vê pessoas que foram enviados, confiado. Quem negar a igreja de Cristo, mas Jesus Cristo é o único caminho. Sim, mas ele deixou a sua esposa, a doutrina, Atos Apóstolos 42, e os apóstolos que foram enviados para você chegar nesse caminho. Que é a igreja que está em sintonia com Cristo, com o esposo. Esse é o caminho, a verdade e a vida. A igreja. E quem são esses ministros confiados? Simplesmente, 2 Coríntios 3, olha só. 3, 6, ó. Deixa eu grifar aqui para essa Bíblia nova. Olha só. É ele que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, ó. Ministro da nova aliança. Onde está a nova aliança? Você lembra Mateus 16, 18, 19? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ali que vai estar pessoas que foram confiadas à nova aliança. Os ministros aptos para a nova aliança. Não da velha aliança, mas da nova aliança. Você vê esses pastores seguindo lá, como aquele pastor Agino Duque, seguindo tradição judaica. Os rabinos fazendo campanha, propósito, etc., usando Velho Testamentário. Por quê? Porque eles não são ministros da nova aliança. Por isso que eles baseiam muito suas pregações, suas doutrinas, suas campanhas no Velho Testamento. Porque o Novo Testamento não tem como você fazer. Quem são ministros encarregados da nova aliança? Aqui, ó. Ele aqui nos fez apto, ó, para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ó. Olha só que interessante. Quem são esses ministros aptos para a nova aliança? Simplesmente você pega aqui 1 Coríntios 12. Olha só. 12, 28, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Quem são esses apóstolos? Atos dos Apóstolos 1, 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheu, foi arrebatado ao céu, ó.
os apóstolos. Por isso que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e profeta tendo por pedra de ângulo Cristo. Por quê? Aonde está essa nova aliança? Aonde está esse ministro da nova aliança? Você pega em Mateus. Olha só, Mateus 16. Olha só que interessante, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu, ó. Tendo por pastoreio a Kefas, que é Pedro, João 1,42, João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante. Que são considerados, Gálatas 2,9, as colunas, Tiago, Cefa e João. Cefa, ele é o ministro universal que pastoreia essa igreja, de acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia. Por quê? Eles foram enviados, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, Mateus 10, aqui, ó. 10:1, Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhe o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que foi o traidor. Na Atos dos Apóstolos 1, do 15 a 17, teve uma sucessão apostólica para se incorporar no lugar de Judas que extraviou. Certo? É simples para você entender. É uma só verdade. E quem não são ministros aptos da nova aliança, mas mesmo assim usa a palavra, proclama, anuncia Jesus Cristo, que não foram enviados. Paulo vai deixar aqui bem claro aqui, ó. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente, ó. Porque quando aparecer pessoas pregando outro Jesus diferente, por quê? Que não são aptos ministros da nova aliança. São pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, que auto se enviaram. Cada um, hoje em dia temos essa realidade que todo mundo pode ter acesso à escritura. Só basta ler, já vira pastor. É simples. Que se auto-unge pastor, se autodenomina pastor, que não tem envio da nova aliança. Olha só que interessante. Paulo, quando ele se converteu, começou a pregar, começou a anunciar o evangelho que foi dado por graça, Gálatas 1:11-12, mas tem que ser reconhecido pelo magistério. Por isso que ele vai lá em Jerusalém, lá onde era a sede, bispo de Jerusalém, Tiago, bispo universal é Cefa e João, discípulo amado. Olha só. Daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado de bom, aceitai. Por exemplo, você vê lá o templo do rei Salomão, a universal. É envio humano, é fundamento humano, fundamento de homens. Que não são ministros da nova aliança, tanto que ele fundou um templo do rei Salomão para seguir a tradição judaica, seguir o Velho Testamentário. Rito do Velho Testamento. Hebreus 9:13 está fadado a desaparecer. Quem são os ministros da nova aliança? Que foram capacitados, que foram cheios do Espírito Santo? Os apóstolos. Então, meu irmão, é simples entender isso. A Bíblia diz que vão surgir pessoas. É simples. Pessoas pregando outro Jesus diferente, que não está sobre esse pastoreio, que não está nesse fundamento dos apóstolos. É simples entender isso. Por quê, cara? Isso acontece porque se você pegar aqui em 2 Timóteo 4, olha só. 2 Timóteo 4:3, ó, pregar a palavra, insistir, oportuna e importunamente repreender, ameaça, exaltar com toda a paciência em empenho de instruir. Ó. Essa é a nossa finalidade. Pregar a verdade. Distorcer contradições. Essa é a autoridade da igreja.
Por que eu tenho essa autoridade? Porque eu sou membro da igreja. Sou batizado na igreja. O meu batismo me dá essa autoridade, porque eu não estou numa igreja fundamento de homens. Eu estou na unidade com esses pastores que foram enviados e etc. Ao 3, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar novidade, juntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão à fábula. Eu fico, em vez de quando aparece uma mensagem do apóstolo Ginoduque, só pedindo dinheiro, aquelas campanhas judaicas, farisaicas, bizarra, cara. E o povo acredita, pô. Por quê, pô? A nossa missão aqui, ó, nós somos guiados pelo o magistério, ó. 67, ó. Catecismo, 67, ó. Você dá um link aí, você vai ver a mensagem, ó. 66, 67, 68 é o resumo, né? Olha só, em 67, ó, no discurso do século, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Não é igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depositório da fé. A função delas não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério. Efésios 3 é: a divina universidade da sabedoria será conhecida pela a igreja. 1 Timóteo 3, coluna sustentável da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que a igreja é coluna sustentável da verdade, que tem a doutrina ensinada por Senhor Jesus Cristo, as Apóstolos 2,42, e pelos seus apóstolos. João 7 ao 17. 14, 17, né? Ó, guiado pelo magistério. O senso dos fiéis. Saber discernir e acolher o que nessa revelação se constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. Ó. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Ó. Se Cristo ele é a perfeição, a igreja é a perfeição. Os apóstolos que chegaram à perfeição, pregaram a perfeição. Porque o Espírito Santo estava falando através da boca deles. João 16, 13. E desce o Espírito Santo da perfeição na igreja. E enche aqueles que foram escolhidos para ser ministro apto da nova aliança. As Apóstolos 2 que ele escolheu. Para percronizar, para anunciar a perfeição que é Cristo, o Evangelho. A igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 5:27, protestante. Olha só, revelação da qual Cristo é a perfeição. Esta é o caso de certas seitas, certas religiões não cristãs, também de certas seitas recentes, que se fundamenta em tais revelações. Ó. A maioria dessas seitas é fundamentada na Bíblia. Ou por um sonho, por uma visão. Mas eu quero qualquer seita, qualquer igreja, a universal, a triangular, a plenitude, me prova se tem engajamento da Bíblia. Não tem, cara. Não tem. Porque a Bíblia só nos mostra uma só igreja, um só pastoreio, uma só doutrina e um só evangelho. Se você prestar atenção em Atos Apóstolos 2, se você ler todinho ali, você vai meditar. Tinha pessoas de várias nações, partos, metas, elemitas, romanos, presépio, arábia, entendia com sua própria língua materna. Por quê? Para não ter o que você vê hoje em dia aí. A universal não se entende com a plenitude não se entende com a mundial não se entende com a inteligência da graça. E é essa a briga, porque não tem unidade. Você pegar um microfone e dar para um pastor da universal, dar um pastor para a assembleia, dar um pastor para o adventista, vai ter a maior briga. Um vai pregar um Jesus, o outro vai pregar um Jesus diferente. E é isso que Paulo está falando para nós. Que eles não são ministros da nova aliança. Eles não foram escolhidos, nem enviados, e não são aptos, Romanos 10:4, e não foram enviados para pregar. Como pregaram se não foram enviados? Lembra lá, Filipe lá, o encontro com o eunuco de Etiopia? Estava lendo a profecia dos Apóstolos 8 ali, a profecia de Isaías. Ele não teve uso pessoal. Pediu um membro da igreja interpretar o que ele estava lendo, porque ele não estava entendendo. Por quê?
É a igreja que interpreta e discernir o mistério Cristo, que é a perfeição. Os dogmas, as doutrinas, as revelações, é o magistério. Não é essa loucura que você vê aí, não. Na plenitude, na mundial, na assembleia, ou essas igrejinhas fundo de quintal, cada dia surge uma. Só basta ter uma Bíblia e ler a Bíblia, eu já virei pastor ou apóstolo, e as pessoas acreditam nisso. A igreja de Cristo não é bagunçada, meu querido. Infelizmente. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. É um estudo simples para a gente entender quem são os ministros da nova aliança. Aí sim, se você seguir essa doutrina, aí você vai estar ali. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ali a igreja está todo o ensinamento, o contexto para você chegar até Cristo e chegar até o Pai. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.